espetacular para criança. Mas é isso, amados. Hoje é um dia especial. A gente continua na nossa semana, nossa jornada. Pode colocar a telinha. Temos estudado a semana inteira sobre um assunto muito interessante. Quem veio, eu penso, foi ricamente abençoado. E hoje a gente vai continuar com esse assunto, tá bom? Ontem falamos ainda da festa das trombetas, que falava da volta de Jesus. Estudamos durante a semana, desde sábado, sobre as 7 festas. Aliás, paramos na quinta ontem, sobre as 7 festas judaicas. E eu vou recapitular porque tem algumas pessoas que não estiveram aqui. E a intenção do pastor em recapitular é para que vocês não esqueçam mais disso, tá bom? Cláudio, apaga a tela rapidinho aí. Apaga assim, então, blackout aí, some. Shazam. Bacadabra. Pronto, tá bom. Vamos ver se vocês conseguem falar as 7 festas sem olhar na tela. Qual que é a primeira, gente? A Páscoa aponta para quê? Para a morte de Jesus. A segunda festa qual que é? Quem lembra? Pães. Os pães asmos falam do quê? Jesus, o pão da vida, aponta para o sepultamento de Jesus, tá bom? A Páscoa aponta para a morte. A festa dos pães asmos aponta para o sepultamento de Jesus, porque foi na festa dos pães asmos que ele esteve o quê? Sepultado. E no livro de Romanos 6, verso 3, diz que quando nós nos batizamos, nós sepultamos a nossa vida com ele na sua morte. Ele usa essa expressão para comparar a entrega nossa da vida de santificação ao que Jesus fez quando ele morreu por nós. E a terceira festa, a festa das primícias, aponta para o quê? Quem lembra? Ressurreição. A ressurreição de Cristo. Disse para vocês, essa festa era a festa onde o povo judeu levava o primeiro fruto a Deus, colocando ele em primeiro lugar. Disse para vocês que Deus não pede para a gente nada que ele não tenha feito primeiro. E o que ele fez primeiro? Ele enviou o melhor do céu, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Portanto, a festa das primícias, da terceira festa, aponta para a ideia de colocar Deus em primeiro lugar. Quarta festa, pode botar agora, Cláudio. Quarta festa, Pentecostes. Fala do que, gente? Derramamento do Espírito Santo. Essas festas eram celebradas ao longo do ano, todos os anos, antes mesmo de Jesus vir a este mundo. A Páscoa aponta para a libertação do Egito, ao mesmo tempo que a libertação do pecado pelo sangue de Jesus. Os pães asmos, depois que eu aceito Jesus, eu não posso ficar nisso. Tem muitas pessoas que não saem desse ponto. Muitas pessoas aceitam Jesus, o pastor faz um apelo, vai à frente, chora e tal, mas não passa disso. Eu preciso ir para a segunda festa, o segundo encontro. Qual é, pastor? Ter uma vida de santificação. Quando Jesus me recebe pela primeira vez, ele fala assim: vem como estás e eu te transformarei. Não importa como você esteja, gente, pode vir, mas ele falou assim: eu vou te transformar. E é na segunda festa, no segundo encontro, que ele vai fazer isso no processo de santificação. Conversava com um rapazinho que esteve em dificuldade, questão do homossexualismo. E ele disse assim: pastor, eu pensei que quando me batizasse resolveria o problema. E eu falei: o que você fez quando você se batizou? Não, eu continuei na igreja. Mas ele não aprendeu a desenvolver um relacionamento com o pão da vida. Amados, para haver mudança, precisa de haver um relacionamento com o pão da... Eu estou me alimentando do pão da... Se eu dele não me alimentar, não há o que, gente? Não há transformação, não há mudança. Se você está com Jesus sempre, você pensa em fazer o mal, quando você pensa em fazer o mal, que você lembra de Jesus, você até fica de manhã, você volta para trás. Porque você esteve com? E a terceira festa, primícias. Quando eu me entrego a Cristo, quando eu começo a santificar a vida, o próximo passo, ele me ensina a colocar Deus em primeiro lugar.
E quando eu consigo colocar Deus em primeiro lugar, Deus está pronto para realizar o quarto encontro, que é derramar o Espírito Santo dele de uma maneira especial sobre esse filho e essa filha que se coloca à disposição dele. Amém? Amém. E a quinta festa, que é a festa de trombetas, ou das trombetas, fala da volta de Jesus, quando ele vem com todos os anjos, com alarido e grande clangor de trombetas. E esse encontro nós teremos, essa festa no futuro, quando vermos o nosso Senhor vindo nas nuvens do céu com poder e muita glória. E hoje vou falar um pouquinho com vocês da sexta festa, que a gente não falou nada ainda, que é a festa da expiação. Essa festa é a mais delicada de todas, e é que as pessoas mais têm medo, é essa festa, esse encontro. Por quê, pastor? Vamos ver na Bíblia agora, no livro de Levíticos, capítulo 23. A partir do verso 26. O título é assim, ó, Dia da Expiação. Para você que não tem presente, o capítulo 23 fala dessas 7 festas, tá bom? E aqui o dia da expiação é a sexta festa que nós vamos estar tratando nesta manhã. Lembrando a vocês que essas 7 festas foi o jeito que Deus encontrou de explicar o Evangelho, tudo o que aconteceria do começo ao fim, tá bom? A primeira fala da morte, santificação, de ressurreição, de Jesus enviando o seu Santo Espírito, a volta dele, e na volta dele acontece o que em seguida? O dia da expiação, que é o que vamos estudar agora. Acompanhe comigo o verso 26, que diz assim, ó: Disse mais o Senhor a Moisés. Fecharam? 23, 26. Vamos lá. Disse mais o Senhor a Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés. Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia do que, gente? Dia do que, gente? Eu não sei se vocês se lembram que a festa das trombetas era no dia 1º desse mês sétimo. Lembra? Disse para vocês nos estudos anteriores que esse mês 7 era o mês que virava o quê? O ano. Era um ano novo para o povo judeu. Então o ano novo é onde tudo começa novo, ideias novas, planos novos, um novo momento. A gente faz vários planos. E no dia 10 desse mês, ou seja, a festa da trombeta que aconteceu no dia 1º, eles esperavam passar 10 dias para depois participar da festa da expiação. Aí esperava mais 5 dias e participava da festa dos tabernáculos. Mas estamos na festa 6 ali, que é a festa da expiação. E olha o que diz o texto: Tereis santa convocação, afligirei a vossa alma e trareis ofertas queimadas ao Senhor. Quando ele fala assim, gente, afligireis a vossa alma, é porque era uma festa, uma cerimônia onde todo o povo deveria jejuar. E por isso ele fala, afligireis a vossa. E se a gente fica jejuando o dia inteiro, a gente não sente fome, às vezes não incomoda, então você está afligindo a vossa. Agora eu quero chamar a sua atenção aqui. Essa foi a única festa, o único dia em toda a Bíblia que Deus pediu para o povo fazer jejum. Eu vou repetir. É a única festa em toda a Bíblia que Deus pede para fazer jejum. Mas isso não impedia das pessoas fazerem jejum em algum outro momento por alguma situação, entende? Mas oficialmente foi a única festa que Deus pediu para afligir o coração de jejum. Por quê, pastor? Porque esse era um dia muito difícil, era um dia tenso, era um dia de aflição, era um dia de julgamento. Olha o que diz a Bíblia: nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia não afligir será eliminada do seu povo. Gente, presta bem atenção.
Era uma festa, era uma data muito delicada. A alma, a pessoa que não se envolvesse, a pessoa que não se entristecesse, a pessoa que não afligisse a alma, ela era literalmente expulsa, literalmente eliminada do povo. Vocês vão entender o porquê depois. Vamos lá, guardem de mente. Aí ele continua, verso 30: quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo nas vossas gerações. 32. Sábado de descanso solene vos terá, então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Lembra que eu disse que era no dia 10? Ele fala assim, quando chegar no dia 9 do mês, que chegar a tardezinha ali, quase no pôr do sol, aí você começa o jejum. Aí você vai o jejum até a outra tarde, aí vai ser o dia 10, é 24 horas de jejum. Vocês vão de um pôr do sol até o outro, afligir o quê? A vossa alma. Agora, como que era essa festa de aflição? Como que era essa festa? O que acontecia nesse dia? No capítulo 16, volta um pouquinho de Levíticos. Aqui Moisés, Deus vai explicar como que essa festa, essa cerimônia deveria acontecer. Capítulo 16. A partir do versinho 5, ele vai falar assim, ó. Todos acharam? Da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado, e um carneiro pelo holocausto. Nesse dia dessa festa, deveria o sacerdote pegar 2 bodes, também um carneiro para oferta pelo pecado. Por quê, pastor? Nesse dia também tinham sacrifícios também. E como que deveria acontecer isso? O verso 16: Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e por sua família, casa. Então Arão, que era o sacerdote, era um ser humano também com imperfeição. No dia dessa festa que ele ia fazer a expiação, ele primeiro tinha que fazer um sacrifício por ele e pela família dele, para que ele pudesse continuar fazendo. Então ele tinha que se purificar primeiro para continuar fazendo o que ele tinha que fazer. Por quê? Vamos ver agora. Aí fala assim, ó, verso 7: também, vou ler ali, né? Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da congregação. Lembra que ele pegou o novilho e 2 bodes? Ele vai pegar o novilho, ele já fez o sacrifício por ele e pela família. Agora, os 2 bodes que sobraram, ele vai pegar ambos e vai colocar perante o santuário, perante o Senhor. Para quê? Lançará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e o outro será um bode obediente. Ele está dizendo assim, ó, não era desse jeito, mas a sorte é assim, ó, pau ou ímpar. Ou então assim, papai do céu mandou dizer, entende? Ele está tirando sorte. A Bíblia não diz como que era que ele tirava a sorte, mas era como se fosse o nosso pau ou ímpar hoje. Então queria pau que está tirando sorte, para ver quem era primeiro. Ele tirava um tipo de sorte e o que saísse primeiro era para o Senhor. E o outro que não saísse era o bode emissário, que depois ia ser levado para o deserto. Grave isso em mente. Arão fará chegar o bode sobre o qual caía a sorte para o Senhor e oferecerá pela oferta pelo pecado. Como assim, pastor? Ele ia fazer o sacrifício desse bode para o Senhor como sacrifício pela oferta do pecado. Esse bode aponta, gente, para Jesus, que ele foi o que? O nosso sacrifício como oferta pelo pecado. Então ele será oferecido. Mas o bode sobre o qual caía a sorte para o emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto. Então o outro não iria ser sacrificado. A sorte caísse para ele, ele ia ser responsável por levar os pecados que tinha dentro do santuário para o deserto. Vamos explicar isso mais em seguida. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação. Aqui vai falar dentro da família dele, não interessa para a gente tanto.
Agora eu quero que vocês pulem junto comigo para o versículo 15. Diz assim: depois ele vai imolar o bode pela oferta pelo pecado, aquele que era para o Senhor primeiro, tá? Ele está repetindo de novo agora, detalhando de novo, tá? Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro da onde, gente? Dentro do véu. E fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e aspergirá no propiciatório. Deixa eu aqui situar para vocês. Havia um templo de tendas, você deve ter visto. Esse templo era um barracão, dividido no meio, onde havia duas partes que chamavam de santo, lugar santíssimo e santo. Dentro do lugar santíssimo tinha a arca do Senhor. Em cima da arca tinha uma tampa que chamava-se de propiciatório. Era uma tampa de ouro. Dentro da arca tinha 10 mandamentos, tinha o cajado de Moisés e o maná também um pouquinho. Ele está falando assim: o bode do Senhor que vai ser sacrificado, quando você pegar o sangue dele, o que você vai fazer com ele? Você vai entrar dentro do santuário, tinha um pátio também, um quintal. Você vai entrar dentro do santuário, ele está dizendo aqui, e traz o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como oferta, e fará o mesmo que você fez para a sua família, você vai fazer agora com esse sacrifício para o Senhor. Você vai aspergir no propiciatório. Então ele entrava, pegava a mãozinha dele assim, molhava na bacia com o sangue do bichinho, e em cima da arca ele fazia assim, ó, né? Ele aspergia, jogava o sangue ali. Por quê, gente? Porque na arca era o símbolo da presença de Deus. E a arca continha os 10 mandamentos, símbolo do caráter de Deus. Os seres humanos que iam ao santuário em busca de perdão tinham quebrado a lei de Deus. E agora o sangue de Jesus, do bode que simbolizava o sangue de Jesus, estava sendo jogado para dizer que estou pagando a penalidade desse filho, dessa filha que se arrependeu. Então, assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos seus filhos de Israel. Presta bem atenção. Esse sacrifício, ele era pelo povo, também era para a limpeza do santuário, ó. Fará expiação. Expiação é tipo expurgar, limpar, eliminar. Fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel. Aí ele continua: e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma forma vai fazer, da mesma sorte fará pela tenda da congregação, que está onde, gente? No meio das impurezas. Deixa eu explicar para vocês aqui, vai ficar mais claro agora. Ao longo do ano, quando você se arrependia, ao longo do ano, aliás, o sacerdote fazia sacrifício todos os dias, de manhã e de tarde. De manhã e de tarde, todos os dias. Esse sacrifício apontava um sacrifício feito pelo povo de Israel. Caso o povo pecasse, o povo poderia orar e pedir perdão a Deus, o sacrifício já foi feito. Imagina isso acontecendo todo o ano, durante o ano. Ele entrando e fazendo essa cerimônia, o santuário ia sendo contaminado, tanto por sangue, aliás, pela oferta, né? Especial, e também era contaminado pelos pecados. Como assim, pastor? Porque quando a pessoa confessava o pecado, tinha o perdão, o pecado não era eliminado definitivamente. O pecado ficava registrado dentro desse santuário. Então vamos dizer que eu fosse o sacerdote da época e você viesse conversar comigo, e ao conversar você fizesse um sacrifício pelo perdão. Aquele pecado seu era transferido para dentro do santuário, simbolicamente era transferido para ali. Você voltava para casa perdoado, mas havia um registro ali dentro. Então o povo de Israel, Deus criou uma festa para dizer assim, ó, uma vez por ano vai ter uma cerimônia que vai fazer a limpeza desses pecados que foram confessados. Estão comigo? Uma vez por ano vai ter um momento, uma cerimônia que vai fazer a limpeza. E aí eles limpavam tudo, aquele sangue que era derramado era limpado, para não ficar aquele negócio nojento e com o tempo inapropriado até. E Deus estava dizendo o que com isso para eles?
Com isso, Deus estava dizendo o seguinte: quando Jesus vier, quando você aceita Jesus, aliás, quando ele morrer, quando ele for sepultado, quando ele ressuscitar e quando ele voltar, vai haver um momento de julgamento, que nesta festa era chamado de dia do quê? Da expiação. Então, nesse dia de julgamento, que havia todos os anos, nessa sexta festa, Deus estava ensinando o seu povo o seguinte: gente, presta bem atenção, vai chegar um dia que eu vou julgar todo o povo. Vai haver um dia em que Deus vai julgar tudo, não importa o que seja, gente. Hoje no mundo afora as pessoas praticam e fazem todos os tipos de atrocidades, desde generais, desde presidentes, desde reis, desde tudo quanto é. Deus está registrando e está vendo tudo. E a Bíblia diz que vai ter um dia onde haverá um julgamento. E esse julgamento, pastor, acontece em que momento? Depois da volta de Jesus, porque é a próxima festa? Sim e não. Mas antes de explicar isso, deixa eu fazer uma perguntinha: quem vai ser o juiz desse julgamento? Porque ali no passado o sumo sacerdote ia uma vez por ano e fazia esse trabalho de limpeza, simbolizando que um dia Deus ia colocar tudo a limpo. Quem vai fazer esse trabalho de julgamento? Quem? Vamos ver o que a Bíblia diz no livro de João, capítulo 5, verso 22. O Cláudio, se puder colocar aí, a gente lê junto, tá bom? Vou ler aqui no telão para que acompanhe com vocês. João capítulo 5, verso 22. Olha o que o próprio Jesus diz: o Pai a ninguém julga, mas ele confiou o quê? O julgamento a quem, gente? Então quem que é o juiz desse julgamento? Vocês lembram ontem, quando eu disse para vocês ontem, que o tal do Caifás, ele julgou Jesus? Lembra que ele julgou Jesus? E ele falou assim: eu te conjuro diante de Deus que me diga se tu é o filho de Deus. Lembra disso? Ele usou a sua autoridade de sacerdote em nome de Deus para falar assim: eu te pergunto em nome dele. E Jesus não fez o quê? Aí ele abriu a sua boca. Até aí, quando ele usou o nome de Deus e a autoridade dele de pastor e sacerdote, aí Jesus então falou: é isso mesmo, mas eu vou te dizer mais, eu ainda vou voltar nas nuvens do céu ao lado do Todo-Poderoso. Eu penso que naquela hora Caifás pingou na cueca. Tremeu na base. Ele tremeu na base. Quando ele olhou para o olhar penetrante de Jesus, olhando dentro do olho dele, assim: agora você me julga, agora você me bate, mas presta atenção, vai chegar o dia que eu vou vir nas nuvens do céu com poder e toda a glória ao lado de quem? Do Todo-Poderoso. E Jesus agora vem como Senhor do Senhor. Ele não vem como aquele coitadinho das crianças. Ele não vem com esse coitadinho que fica implorando ou pedindo a sua atenção. Ele vem como Rei dos Reis e Senhor do Senhor. E quem está com Cristo, amigos, vai viver e celebrar eternamente com Ele. Amém. E ali diante dele cairá toda a altivez, o orgulho, a prepotência. As pessoas então olharão para aquele que tudo é e então entenderão o que perderam quando rejeitaram o amor tão gracioso e bondoso de Jesus, que chega até nós hoje, gente. O Senhor Jesus chega assim: ó, eis que estou à porta e bato. Ele fica batendo na porta do nosso coração o tempo todo, e a gente não abre a porta. Às vezes abre, ele entra e sai. Ele fica mansamente, humildemente tentando entrar no nosso coração. Sábado após sábado, semana após semana, quando você vem aqui, ele está ali, ó. Você já viu o pai quando fica insistindo, a mãe com o filho, fala uma vez, duas, três, é muito paciente. Mas vai chegar o dia em que ele vai por fim, vai haver o julgamento, e ele não vai vir desse jeito, mansinho e humilde, mas como o juiz. E quando ele vier dessa forma, sabe o que vai acontecer? Abra a Bíblia em Romanos capítulo 10, aliás 14, verso 10, Cláudio, por gentileza. Romanos
14, 10, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: tu, porém, que julgas teu irmão, deixa eu chamar aqui a sua atenção. Paulo está tratando de um problema de julgamento, de pessoas que julgavam o outro, mentes mais preparadas julgando mentes menos preparadas. Aí Paulo fala assim: tu, porém, que julga teu irmão, e tu, porque despreza o teu, pois todos compareceremos aonde? Todos compareceremos aonde, gente? Todas as pessoas. Já pode abrir também 2 Coríntios 5:10. Todas as pessoas, de acordo com a palavra, um dia comparecerão diante do tribunal de quem, gente? De Deus. De Deus. E olha o que Paulo fala ainda no outro livro: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem e o mal que tiver feito por meio do seu corpo. Mais uma vez Paulo reforça essa ideia, que um dia nós também todos compareceremos. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Pastor, o senhor não disse ontem, na quinta festa, que Jesus vinha no céu com poder e glória, e que ele vinha buscar os seus? Como que ele vai julgar esses seus, se ele já levou esses seus? Vocês estão entendendo? Ele não deveria julgar antes, porque aqueles que forem com eles já estão salvos. E o senhor está me dizendo que o julgamento é depois da vinda dele. Não faz sentido isso. Cronologicamente deveria haver um julgamento, para depois vir a vinda dele, e depois a gente, não deveria ser isso? No entanto, ele está dizendo aqui que todos vão comparecer. E eu quero abrir aqui, você abra para entender isso, você abra, coloque lá no livro de 1 Pedro 4,17, a gente vai construir o raciocínio aqui agora. Em 1 Pedro 4,17, Paulo vai dar uma informação que vai ajudar a gente a entender tudo isso agora. 1 Pedro 4,17, está lá perto do Apocalipse. Ensina para o qual meu regente. Vamos lá, diz assim, ó: porque a ocasião de começar o juízo, o julgamento é por onde? Por onde? Pela casa de Deus. É chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Presta bem atenção. Aqui Paulo está dizendo que o julgamento, esse julgamento de Deus, começa primeiro da onde? Na casa de Deus. O julgamento de Deus, gente, não começa fora. Não começa com os de fora, começa com os de dentro. Quanto mais conhecimento, pior. Agora eu venho fazer uma perguntinha para você. O julgamento começa de dentro. Eu pergunto, como a gente vive dentro da igreja? Um caos. Como a gente se comporta dentro da igreja? Uns animais. A igreja, às vezes, parece um local onde as pessoas se pegam, se devoram, se gladeiam, em vez de ser um lugar de amar, um lugar de receber o abraço de Deus. E quantas vezes eu visito alguém e ouço dizer: eu não estou indo mais por causa do ciclano, fulano, beltano. Amigo, nós viemos aqui por causa de fulano, beltano? Não. Viemos por causa de pastor? Não. Por causa do ser humano? Não. Mas mesmo por isso, isso quer dizer que eu tenho direito de sair machucando os meus irmãos? Não. Eu tenho que ser obstáculos? Jamais. Sabe, gente, eu conversava, eu não sei se contei aqui, com um rapazinho, esse rapazinho contei a história homossexual. Eu contei isso aqui? Contei? Vou contar bem rapidinho. Ele se batizou pensando que ia resolver o problema dele. E ele foi se descobrindo ainda com 10, 11 anos, se sentindo mulher, e vivendo como mulher, e lutando como mulher. E ele falou assim: pastor, quando eu vi as barbas dos meus coleguinhas, eu me começar assim, rapaz, eu não queria aquilo para mim, eu comecei a ficar apavorado. E ele foi descobrindo esse lado dele. E se você vê esse menino hoje, ele é literalmente mulher, cabelo grande de mulher,
Você não disse que é outro gênero, outro sexo, melhor dizendo. E a mãe desesperada, porque nasceu pregando, aliás, viveu pregando e viu seu menino desse jeito. Ela contou, pastor, como foi difícil a luta com meu esposo, comigo também, como foi difícil, ele quase saiu de casa, foi um momento difícil demais. E resumindo a história, ela disse até que um dia, na casa de trabalho, o cachorrinho saiu para a rua, eu fui atrás do cachorrinho, perseguindo o cachorrinho, desce, vai. Chegou numa rua que o cachorrinho me levou, o cachorrinho da dona da casa, cheio desses meninos drogados, morando na rua e usando droga e tal, e ela encostou em um e perguntou assim, por que você está aqui? Ele falou assim, porque depois que eu assumi isso, os meus pais me expulsaram de casa. Aí fui perguntando para outro, e ela foi juntando desespero e pensando, daqui a pouco meu filho vai estar aqui misturado talvez no meio desses meninos. Se eu não amá-lo, se eu não abraçá-lo, quem é que vai fazer isso, gente? Aí fui conversar com ele, recente agora. E depois de muito tempo, sem pisar os pés na igreja, com medo do preconceito dos irmãos da igreja, a gente numa tarde, almoçando na casa deles, esperando um momento para entrar na conversa. O momento não vinha, deu 4 horas, é hora de ir embora. E ele puxou a conversa. Na oração final ele puxou a conversa, levantou a bola, e aí eu cortei. Ele puxou a conversa e eu falei assim, vamos sentar um pouquinho então para falar sobre isso, e nós ficamos lá mais 2 horas conversando. E fui falando, explicando, sem passar a mão no pecado, mas sem ser agressivo, sem espancar o menino, mostrando a esperança onde ele poderia encontrar, falando para ele que da forma como ele tentou, ele não ia conseguir nunca, porque ele tentou com as forças dele, e se ele não se alimentasse de Jesus, não viria força. Gente, se você não se alimentar de Jesus, não tem força. Se você não ler algo que fala de Jesus, não tem força. Na sua profissão que você exerce, se você não aperfeiçoa, você fica para trás. Se você não se alimentar com novos conhecimentos, você fica para trás. Na vida com Jesus, você precisa de alimento diário também, constante. Eu perguntei como você fazia no outro dia, pastor, ia para a igreja, fazia minha oração. E você se alimentava do quê? Ele precisava de boa literatura. Ele precisava de ler coisas que alimentassem a mente dele para trazer força para ele. Deixa eu te dizer uma coisa, só vir à igreja. Se não se alimentar de Jesus, você está fadado ao fracasso. Porque quando você lê a meditação, quando você lê um livro, você está se alimentando do pão da vida. E aí vem um nutriente para te dar força para você vencer aquilo que te derruba, aquilo que te destrói. Mas amigos queridos, por que ser a igreja? O local onde deveriam receber a paz e a bênção do Senhor, ser o lugar onde essas pessoas se sentiriam terrivelmente mal, por serem rejeitadas e desprezadas por aqueles que dizem ser o Filho de Deus e a luz do mundo, a luz de Cristo. Essas pessoas deveriam sentir o nosso abraço, o nosso afago, não de aprovação, mas de dizer que eu estou aqui com você. Eu estou aqui para te ajudar se você quiser. Mas o pior lugar, muitas vezes, para se estar quando você se sente mal, é dentro de uma igreja. Porque muitas vezes, em vez de você sentir a paz e a mão de Cristo, você vê o olhar de pessoas julgando, condenando. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, um dia todos comparecerão perante o tribunal de Cristo, e eu quero perguntar para você se a desculpa que você apresenta para mim e para os demais vai servir para apresentar para Jesus, que conhece o que está no mais íntimo do teu coração. Você entende? Amados amigos, o que Jesus fez por nós não é brincadeira, é coisa séria. Ele está preocupado com cada pessoa que está aqui dentro, não importa a vida que vive ou leva. Ele quer salvar, Ele quer levar. E muitas vezes é você que vai ser o braço, muitas vezes é você que será o ombro que Jesus vai estender para alcançar o coração desta pessoa. Você está entendendo? Mas enquanto não abrir os olhos,
enquanto houver disputas, enquanto houver conflitos, muitas pessoas que aceitariam Cristo hoje vai esperar para um pouco mais, talvez por causa do seu testemunho. E agora eu vou abrir aqui o meu coração. Ontem mesmo alguém falava para mim assim de uma pessoa que está fora: pastor, essa pessoa viu duas pessoas se conflitando e pensou assim: não é essa a igreja que eu quero para mim, do Álamos. Amigos, hora de escola sabatina e de culto é momento de conflito, de ficar disputando quem sabe mais, quem é melhor, quem é isso, quem é aquilo. E muitas vezes fazemos dessas horas um verdadeiro ringue. Queremos ser advogado de Jesus. Jesus não precisa de advogado, ele precisa de testemunhas. Enquanto achamos que somos o advogado dele, deixamos de testemunhar. E aquelas pessoas que ele queria alcançar com o nosso testemunho, muitas vezes vai vir depois, por causa do nosso testemunho. Você entende? Então, nesse julgamento, primeiro os que são da igreja, aqueles que estão batizados e dizem que aceitaram Jesus, esses primeiros serão julgados. Como, pastor? Vai ser antes da vinda dele. Vocês estão entendendo? Porque ele não poderá levar ninguém que não tenha sido aprovado ainda. A gente chama esse juízo de investigação, que está acontecendo agora. Pelo Espírito Santo. Ele está analisando, ele está olhando, ele está checando. Mas pastor, será que ele não está analisando a minha vida, por exemplo, nesse momento? Não. Porque, gente, ele vai começar pelos que disseram que o aceitaram, começar por aqueles que já o quê? Que já morreram. Porque quem já morreu já tomou a sua, já não pode nem mais para um lado. A sua vida está o que? Selada. Então Jesus pode lá no santuário do céu já julgar essas pessoas já. E eu penso que vai chegar um momento, a gente pode descansar, vai chegar a nossa vez. Mas pastor, quando Jesus voltar, não vai ter um monte de gente que vai estar vivo e essas? A Bíblia diz que fechará o que? A porta da graça. Há uma porta, a gente chama de porta da graça. E essa porta da graça vai se fechar um pouquinho antes da volta de Jesus. E quando essa porta fechar, ninguém entra e ninguém mais o quê? Ninguém entra e ninguém sai. E se ninguém mais pode entrar para se salvar e nem sair para se perder, então Jesus pode continuar o julgamento pelos vivos, porque os casos também já estão selados. Então ele vai analisar todos aqueles que são da igreja antes da sua volta, e ele já faz esse julgamento, porque quando ele vier, que o anjo vir te pegar, você já passou pelo tribunal de Cristo, e lá no céu você já foi aprovado por Cristo. Amém. Agora muitas pessoas têm medo disso. Deixa eu falar uma coisinha para você. Quando é que você tem medo assim de um juiz? Vocês têm medo de ser parado por policial? Se eu andar corretamente, não tem. Vocês têm medo de ser parado por policial? Não. Gente, eu cago de medo. Cago de medo. Se eu andar direito, tenho medo. Toda vez que eu vejo um policial, eu estou dirigindo, pode vir para aqui, para onde for, eu estou dirigindo, eu já fico preocupado. Porque a gente nunca sabe qual vai ser o quê? A reação do policial. Se for um policial bom, uma vez eu fui parado por um. Eu estava com a carta vencida. Era de noite. Estava no hospital de Taipas, aquela região perigosa da noite. Parado, eu estava com o filho pequenininho ainda, o meu mais velho era pequeno, novinho. E os dois policiais pararam assim, a mulher e um cabra, e eles pediram documento, eu dei, eu falei, meu senhor, tampa. Aí eu falei assim, ó, tudo aqui, são pessoas de bem e tal, eu falava assim para ela, né? Falei assim, pode ficar tranquilo, a gente bate o olho e já sabe quem é quem. Ele falou assim, ufa. Eles já têm uma ideia, só de bater o olho, eles já sabem se a pessoa... A índole. Vocês têm medo de ser parado com um policial assim, gente? Hã? O nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso juiz,
Ele é justo. Ele também é bom. Ele está trabalhando com a gente para hoje. Se tem alguma coisa para ser resolvida, Ele está aqui para ajudar. Ele está falando assim: filho, se você estiver comigo, se você andar comigo, não tem que ter medo. Eu estou cuidando de você e eu sou teu advogado hoje e também eu vou te julgar. O julgamento, gente, só quem deve ter medo é quem não tem amizade com Cristo. Agora, se você tem amizade com Cristo, como ter medo de algo que Ele, que é o teu amigo, o teu Senhor, o teu Salvador, vai estar ali para te julgar? O primeiro julgamento começa onde? Pela casa de Deus. Pela casa de Deus. Aí Jesus vem e leva o seu povo para morar com Ele. Só que Ele não leva aqueles que não se salvarão. Os que não se salvarão permanecerão aqui, só que mortos. Como, pastor? Esse grupo que vai com Jesus, a Bíblia diz no Apocalipse que vai passar 1000 anos com Jesus. E nesses 1000 anos os salvos vão estar fazendo uma segunda parte do julgamento. Qual que é, pastor? Comprovatório. É o juízo de comprovação. Aqueles que foram salvos vão estar lá. E o apóstolo Paulo, o tempo não deixa, diz no capítulo 2, capítulo 6, verso 2, que um dia nós haveremos de julgar o quê? O mundo, os anjos, quanto mais as coisas mínimas desta vida. É quando a gente voltar com Jesus, na festa das trombetas. Então dá início a festa da expiação, que já começou antes, mas tem a segunda fase depois, que é onde os salvos estarão juntos, descobrindo e vendo porque está todo mundo lá ou não. Então, por exemplo, você vai pegar uma mulher da vida, uma prostituta que prostituiu a vida inteira, ou um bandido, um delinquente, sei lá, qualquer que seja, e aquela pessoa vai estar no céu, por exemplo. Você que conheceu aquela pessoa daquele jeito vai pensar o quê? Como que essa pessoa veio parar aqui? E lá você vai conseguir analisar e Jesus vai dizer: ela veio porque se arrependeu. Eu não faço acepção de pessoas. Todos aqueles que quiserem vir após mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Amados, não importa quem é você, não importa o que você fez, não importa o teu passado, não importa o que importa para Jesus é o que Ele pode fazer com você hoje. E a gente tem dificuldade de entender isso. Eu contei outro dia a história do policial da rota, que esteve na Lapa, que foi condecorado como o melhor policial da corporação na época que ele exercia a função, aposentado hoje há uns 10 anos já. Ele tem na sua prancheta 80 casos de homicídios registrados. E o Celso, que está ali na Lapa, deve conhecer o Mauro. Mas o Mauro é o Mauro, conhece. O Mauro, a gente veio para a igreja. E ele veio para a igreja porque a sua esposa começou a estudar a Bíblia. E ele servia ainda. E a sua esposa estudando a Bíblia, um dia os adventistas foi na casa dela estudar a Bíblia. E o Mauro foi lavar a louça e ficou ouvindo a conversa do estudo bíblico com a esposa. E o Mauro ouvindo a conversa, quando os irmãos foram embora, o Mauro perguntou assim: por que você não fez essa pergunta, essa e essa para eles? Aí ela falou assim: porque não era minha dúvida. E por que você não perguntou disso ele? Ele falou: não, porque eu não sabia se eu podia perguntar. Aí ela falou assim: pode. Semana que vem vão estar aqui de novo. Faz as perguntas. E o Mauro, ele foi na internet, estudou todo o assunto da semana seguinte e foi armado para o estudo. E o Mauro começou a metralhar o irmãozinho de pergunta difícil, e questionando, o irmãozinho respondendo. Às vezes na semana que vem trazia. E o Mauro estudando a palavra, foi se alimentando do pão da vida, até que ele mesmo, que gente, encontrou Jesus. E quando você conversa com ele fala assim: pastor, eu tinha abstinência de matar. Abstinência de matar.
E quando minha esposa pensou em igreja, eu pensava assim, ó, para mim não tem solução nenhuma, ele pensou. Quem sabe para ela tem. E ele nem acreditava em Deus. E eu perguntei assim para ele assim, o que você achava dos crentes? Ele falou assim, para mim era um bando de babaca, ele falou assim. Eu falei, então agora você virou um babaca? Se você ver o poste do Mauro, 3x4, alto, morena, o olhar assim puxado, gente, só daqui de olhar para ele dá medo. E ele virou diretor do clube dos desbravadores, hoje é regional. E ele ia para a farda assim, um dia na escola, eu fiz a capela na escola, para convidar os alunos para participar do clube. Então, lá. Eu chamei o Mauro foi na frente fardado, ficou lá todo fardado. Eu falei assim, meu Deus, como que o senhor pega um homem desse? Foi condecorado como o melhor policial da corporação. Ele falou assim, as coisas que eu fazia, nem eu acredito. A gente não consegue fazer assim, são. Tem que tomar alguma coisa para fazer o que a gente faz. Esse homem, gente, hoje conhece tanto a palavra. Ele estuda tanta palavra. Porque ele entendeu que para Deus não importa o que você fez, não importa o que você vai deixar de fazer hoje na tua vida. Amém? Amém. Portanto, haverá uma segunda fase. Essa segunda fase é a fase onde as pessoas vão comprovar por que fulano e Beltrano veio ou não veio. E depois de passado esse tempo, então Jesus vem para fazer o julgamento final, que a gente chama de juízo executivo, aonde definitivamente ele estabelecerá o seu reino para sempre. Eu quero aproveitar então e dar uma pinceladinha para a gente terminar aqui dizer o seguinte. A sétima festa e última é a festa dos tabernáculos. A sexta é a festa do juízo. A última é a festa dos tabernáculos, aonde o povo judeu, eles dormiam em cabanas durante 8 dias. 8 dias em cabanas. Se você ler lá, vai dizer assim, ó, é para o povo lembrar que eles andaram no deserto e dormiam aonde? Agora que o povo tinha suas casas, suas moradas, Deus queria durante todo o ano fazer o povo lembrar que um dia eles viveram em cabanas. E nós? Amigos, por que quando a gente cresce na vida, a gente empina o nariz? Por que quando a gente não é nada, a gente é humilde com todo mundo e quando cresce na vida, a gente acha que é mais que os outros? Os chefes, os gerentes, eles são treinados a serem assim. Sabe por quê? Porque um dia ele vai precisar te mandar embora. E se ele for muito amigo seu, como que ele te manda embora? A dificuldade para ele te chamar, entende? Eu passo a mão na cabeça de erros. Então nesses treinamentos, eles são treinados a isso. Mas muitas pessoas sobem na cabeça por nada. E Deus, sabendo que o seu povo seria promovido, teria melhores moradias, Ele queria que o seu povo lembrasse que um dia eles moraram e viveram onde? A gente vem cá. Às vezes a gente precisaria de voltar para nossas origens, viver como vivemos no passado, para lembrar o quê? Que um dia nós saímos da onde? Do nada, gente. E com as festas das cabanas Deus queria lembrar isso. E queria ensinar uma outra coisa, a última festa. Que um dia, depois desse julgamento, Jesus vai vir com a nova Jerusalém, vai descer do céu com todos e estabelecer aqui nessa terra o seu trono. A gente vai com Jesus, mas depois de passar esse tempo de julgamento, a gente volta. A Bíblia diz que vai estabelecer aqui a nova Jerusalém. Diz no Apocalipse, capítulo 21, que a nova Jerusalém desce do céu, ataviada como noiva para encontrar com o quê? Com o seu noivo, o seu esposo. E a Bíblia vai dizer, que eu quero ler com vocês para terminarmos aqui. Apocalipse 21. E quando isso acontecer, gente, nós estaremos entrando na última festa, Deus ensinando ao povo desde o Antigo Testamento que depois do julgamento final Ele estabeleceria o seu trono, a sua tenda em nosso meio por toda a eternidade. Diz assim: vi novo céu e nova terra. 21 verso 1. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe.
Sabe por que está dizendo que o mar não existe? Porque, pode responder? Pode. Porque na época de João, o mar seria um empecilho para visitar os irmãos que estavam do outro lado. Ele estava preso numa ilha e o mar era barreira. E João vê que no novo céu não tem nada que impede ele de chegar perto das pessoas que ele mais amava. E o mar, que não tinha mais outras palavras, não haverá separação, não haverá distância. Vocês estão entendendo? Aí ele continua dizendo assim, ó. Pois as primeiras coisas, o primeiro céu e a primeira terra passaram, mas já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enrolada, ataviada como noiva, adornada para encontrar quem, gente? E aí ele ouve uma grande voz, diz assim: então ouvi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus vai então colocar o seu tabernáculo, a sua tenda, no meio de quem, gente? Dos seres humanos. Aí ele continua dizendo assim, verso 4: e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Portanto, a última festa, que é a festa dos tabernáculos, é quando Jesus voltar definitivamente e montar a sua tenda para vivermos eternamente com Ele no mundo perfeito, sem sofrimento, sem dor, sem nada de ruim. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Isso que vocês estão vendo é bom ou ruim? Viver num lugar onde não vai ter mais medo de ser assaltado é bom ou ruim? Não ter medo de mais de morte é bom ou ruim? Enfermidade, não ter mais enfermidade é bom ou ruim? Maravilhoso. Gente, presta bem atenção. O juízo vem para pôr um fim a tudo isso. O juízo, que deveria ser uma coisa que a gente deveria almejar, muitos têm medo. O meu medo, gente, não é do juízo. O meu medo é de não andar com Jesus, de não viver com Jesus, de não ter relacionamento com a pessoa de Jesus. Se Jesus fosse um chefe mau, bravo, tirano, eu poderia até ter medo. Mas ele é alguém que dia a dia ele insiste para estar do nosso lado. Amém. Dia a dia ele luta para andar com a gente. Quando vir o juízo, aqueles que aprenderam isso vão estar tranquilos, porque vai estar diante da pessoa mais amorosa, a pessoa perfeita, justa, e aquilo que ele fizer, gente, vai ser com justiça e pensando no melhor para todos e por toda a eternidade. Vocês estão entendendo? Amém. Um povo transformado, meu filho. O que Jesus vai fazer, presta bem atenção, é bom para mim e para você. Agora, gente, se eu quero viver nesse mundo desse jeito, do jeito que está, é isso que eu quero, como Jesus vai poder me levar para morar com Ele? Jamais. Vocês estão entendendo? Portanto, o juízo é coisa boa, mas antes do juízo, a Bíblia fala assim, ó: filhinhos, não pequeis. Mas se todavia vocês pecarem, vocês têm um advogado junto do... Nesse momento, ele está como nosso advogado, gente. O Lula foi esperto. Logo quando ganhou, ele colocou o advogado dele no STF, o tal do Zanin. A intenção, talvez, um amigo lá dentro. Mas Jesus é justo. Ele não vai passar na nossa cabeça pelos nossos erros. Mas o que eu quero que você entenda é que ele é seu advogado. Amém. É alguém que, se você confiar nele, andar com ele, ele vai estar junto com você. E as pessoas têm medo de Jesus. As pessoas não querem se comprometer com Jesus. E eu quero terminar dizendo para você, gente, se Jesus não for capaz de resolver o teu problema mais profundo, ninguém mais será capaz de fazer aquilo que Jesus não pode fazer por você. Você entende? Quando eu pastoreava no interior, o prefeito da cidade,
Ele mandava na cidade, interiorzinho, chamava antes da cidade. E quando ele já exerceu os 2 mandatos, família tradicional de 80, ele colocou uma pessoa dele, um laranja. E uma vez ele disse assim, ó, aqui em Anta, que era uma da cidade, quem manda sou eu, era o laranja, era o prefeito que estava lá. Quem manda sou eu, dizia. O Maluf colocou o Peter. Ele viajando com a sua Hilux na estrada, a Hilux saiu da pista, bateu na árvore e ele morreu. Cadê a autoridade dele? Ele manda em quê? Gente, nós não somos nada, amigos. Nós somos alguma coisa de fato quando nós temos Jesus. O nosso verdadeiro valor consiste em ter Jesus. Amém. Pensa nas pessoas mais importantes dessa história, se foram. Por mais que fizeram, foram esquecidas. Às vezes lembradas. Mas aqueles que tiverem Jesus serão lembrados e viverão para sempre e eternamente com Ele. É isso que a palavra diz. Amém. A Páscoa, presta bem atenção, não é só chocolate, não é nem isso, não é coelhinho. A Páscoa tem a ver com a tua salvação, é a coisa mais séria e mais importante. E eu pergunto, como está o seu coração com Cristo? Como está o seu coração com Jesus? Eu quero te dizer em nome dele, que hoje mesmo Ele está aqui à disposição para ajudar você a caminhar com Ele, a andar com Ele, fazer você de uma nova pessoa, para naquele grande dia, o juízo, ser um momento de tranquilidade, sabendo que é a pessoa mais perfeita, amorosa, com quem você construiu um laço e amizade, que estará do outro lado, pensando em você. Amém. O julgamento de Deus para aqueles que não nos salvam, a Bíblia fala que é o ato estranho dele, entende? Mas o pastor vai terminar aqui, e nós vamos terminar com um louvor especial. Nesse louvor especial, pode vir à frente que vai cantar. Se no teu coração você entendeu isso, se você entendeu no teu coração que para que você chegue à salvação, você precisa desses 7 encontros com Jesus, as 7 festas. O primeiro, aceitar o sangue dele. O segundo, se relacionar com ele, o pão. O terceiro, colocar Deus em primeiro lugar. O quarto, ver Jesus voltar. O quinto, aliás, o quarto, receber o Espírito Santo. O quinto, ver Jesus voltar. O sexto encontro, o juízo. E o sétimo, viver eternamente com ele. Todos que irão estar no céu terão esses 7 encontros com o Senhor ao longo da vida. Amém. Não gostaria de você fazer parte desse grupo de pessoas que viverá celebrando por toda a eternidade ao lado de Cristo? Nós vamos ouvir louvor. Isso é o desejo do teu coração. À medida que você ouve, você pode ficar em pé e ao final o pastor vai fazer uma oração por você, pela sua decisão, pelo seu pensamento, pelo aquilo que está dentro do seu coração. Em meu coração e na alma eu gravei a palavra do Senhor. Em meu Salvador permaneço, transformando passo a passo meu viver. Sei que Deus me fará para o seu amor em completa comunhão, tornar-me vencedor. Sobre mim, então, teu poder
e que entende que Jesus espera que você seja uma testemunha dele. E você vai lutar para promover a harmonia dentro da igreja, daqui para frente. Quem é o primeiro que vai dizer assim: pastor, eu entendi o que Jesus fez por mim, e eu preciso ser esse agente que traz a paz dele e que mantém o equilíbrio e a harmonia dele dentro da igreja dele. Eu quero saber quem vai ser o primeiro dos irmãos da igreja que vai dizer: Senhor, eu quero me esforçar para promover a tua salvação e a tua harmonia dentro da igreja. Amém. 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 Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que entende que essa igreja, ela só vai crescer, só vai desenvolver quando esse sentimento estiver dentro do teu coração para ser o agente de promover paz e harmonia da igreja. Alguém me disse ontem assim: pastor, não tenho coragem de trazer uma visita na escola sabatina, porque às vezes os irmãos guerreiam na escola sabatina. Isso não pode mais acontecer, gente. Em nome de Jesus, isso não pode mais acontecer. A igreja é o lugar onde Jesus acolhe as pessoas para a salvação. E eu preciso que a igreja inteira, em nome de Jesus, se comprometa com esse objetivo de trazer harmonia, paz e fazer deste lugar o lugar de encontrar salvação. Eu penso que a igreja inteira deveria responder: quem mais vai dizer isso para Jesus? Quem mais vai falar para o Senhor: Senhor, a partir de hoje eu serei o teu agente, o teu braço. A partir de hoje eu quero me envolver para que a tua igreja cresça e desenvolva cada vez mais, porque sei que o Senhor está bem pertinho de voltar. Essas festas nos ensinaram isso. E se a gente continuar brincando de igreja, você vai voltar semana que vem para ver mais uma historinha de novo, e depois semana que vem de novo. Mas você precisa se posicionar como um agente de mudança, porque Jesus vai usar e trabalhar para que o seu reino cresça e apareça para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Vamos falar com Jesus. Querido Deus e Pai que está no céu, foi uma semana abençoada, Senhor. Estudar cada dia as festas que apontam a história da salvação, desde o começo até o fim da história desse mundo. Saber que o Senhor está preocupado com a gente desde o começo. O Senhor tem sempre lutado com a nossa natureza difícil, muitas vezes egoísta. Às vezes herdamos dos nossos pais, nossa criação. Muitos, Senhor, choram, lutando com a sua própria natureza, o seu próprio jeito de ser. Não são felizes assim. Sentem o drama do apóstolo Paulo, que não compreendia as coisas que ele fazia, que ele não queria fazer. Por favor, Senhor, se não houver um milagre de Ti, não haverá mudança. Se o Senhor não operar, Senhor, a gente não pode mudar. O que a gente pode fazer é usar o nosso livre-arbítrio para dizer assim: Senhor, vem, habita, age, muda, transforma. E aqui tem algumas pessoas, se não todas, que estão com o coração abertos, esperando este milagre na sua vida, Senhor. A Páscoa fala da morte e ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo, mas também fala, Senhor, de uma nova vida nele. Por favor, nessa Páscoa, que seja uma Páscoa marco na vida de todos aqui, quem sabe, para vivermos uma nova vida, de novidade de vida na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Derrama o teu poder, o teu Santo Espírito. Abraça todas as pessoas aqui presentes, que possam voltar para casa com a tua presença. E continua, Senhor, trabalhando nesses corações, para o Senhor concluir a boa obra que o Senhor já começou na vida dele. Que naquele dia, Pai, nenhum de nós estejamos fora, porque apesar de tudo, de todas as nossas lutas, o ser humano busca um negócio chamado felicidade, e a verdadeira felicidade só encontramos no Senhor. Nos ajuda a perceber isso.
ajuda a correr em busca dessa felicidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.